Olá, mulheres, sejam todas bem-vindas ao nosso devocional desta semana, desta segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana, que a sua semana seja abençoada, próspera, abundante, que você viva o melhor de Deus para a sua vida nesta semana. Que o Senhor te guarde, guarde a sua casa, os seus filhos, debaixo da proteção do Altíssimo. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso devocional com o tema Permanecer no cativeiro é melhor do que viver nas promessas. Eu quero compartilhar esta palavra ao teu coração que está lá em Êxodo, capítulo 16, verso 3, que vai dizer assim, Êxodo 16, verso 3, se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se lá, nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos o pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome? Bem, muitas vezes nós lemos a história do povo de Israel no deserto ou ali no cativeiro, na Babilônia, e nós pensamos, como eles preferiam voltar ali para o Egito, ou se acomodar ali na Babilônia, depois de verem tantos milagres que Deus fez. Mas, muitas vezes, nós somos exatamente igual ao povo de Israel. A verdade desconfortável é que, em muitas vezes, em muitos momentos da nossa jornada, da nossa vida com Deus, nós estamos assim. Nós também preferimos a segurança previsível ali do cativeiro do que a vulnerabilidade de viver as promessas de Deus na nossa vida. Nós preferimos muitas vezes viver vulneráveis à dor ali, de sermos escravos das nossas emoções, de tantas crenças limitantes que carregamos, de tantos bloqueios. Talvez você é essa mulher que está aqui que carrega a ferida do abandono, da rejeição, da humilhação, a ferida da injustiça ou até mesmo a ferida da traição. E nós preferimos estar neste lugar do que viver as promessas de Deus para a nossa vida. Por que, Maiara, você fala assim? Porque para vivermos as promessas que já estão ali, conquistadas na cruz, é necessário vivermos uma metanoia, uma mudança de mentalidade. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 2, verso 12, vai dizer que devemos renovar a nossa mente para vivermos a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para nós. Deus, ele tem uma vontade e ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas muitas vezes paralisamos na dor ali da infância, na dor do abandono, da falta de afeto. Eu costumo dizer que a nossa vida adulta, ela é formada ali desde a nossa primeira infância. É o solo que nós iremos pisar durante a nossa vida adulta. E de uma forma muitas vezes inconsciente. Na psicanálise a gente vai entender que a nossa mente existe aí. A nossa
consciência, a nossa pré-consciência e a nossa inconsciência, o nosso inconsciente, que muitas vezes nós recalcamos memórias, traumas, dores, para não sofrer. Eu já atendi mulheres que, quando eu as pergunto sobre a sua infância, elas dizem que não têm lembranças, mas não é porque elas não têm lembranças, é porque de uma forma inconsciente ela recalcou ali momentos e situações que ela passou tão disfuncional para sobreviver àquilo. Só que o inconsciente ele sempre vai buscar um viés de vir para fora. E muitas vezes desenvolvemos a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Precisamos aí usar este método investigativo que nós falamos na psicanálise, a investigação do inconsciente, trazer esses conteúdos para a consciência, ressignificarmos, elaborarmos, darmos um novo significado. Mas para que isso aconteça é necessário que nós demos o primeiro passo e dizer: eu quero, eu preciso ser curada, eu preciso ser liberta, eu preciso dar o primeiro passo e sair desta zona de conforto, daquilo que é previsível, mas que muitas vezes nos mantém presos ao cativeiro. Aqui, como o povo de Israel aqui, eles estavam se lamentando e lembrando ali do Egito, das panelas de carne do Egito, mas eles eram escravos. Eles estavam ali escravos. E quando estavam no cativeiro babilônico, eles ali viviam debaixo da opressão do governo. Não era algo que Deus queria e tinha para eles. Deus tinha ali a promessa da terra prometida. E ali no processo, eles murmuravam e diziam que preferiam estarem sentados ali junto a panelas de carne do que morrer de fome no deserto. E muitas vezes nós estamos neste lugar de murmuração, mas não buscamos dar o primeiro passo da mudança. E eu quero liberar aqui 3 pontos, 3 chaves proféticas que irá nos ajudar a destravar a nossa mente e nos dar uma mente de vencedoras. Os 3 perigos de escolher o cativeiro. Existem 3 perigos de continuarmos cativas, presas, neste lugar que muitas vezes se tornou confortável para nós. O cativeiro é ruim, é pesado e limita aquilo que Deus tem para você. Mas ele tem uma vantagem cruel, uma vantagem negativa. Ele é imprevisível. Talvez você se sinta confortável na dor, no sofrimento. Você já se acostumou com este lugar. O seu cérebro, ele já se acostumou. O nosso cérebro sempre vai buscar um lugar conhecido. Quando nós vivemos situações no nosso presente que são gatilhos que muitas vezes acionam a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, o nosso cérebro ele vai buscar
um lugar confortável, um lugar conhecido. E a gente vai fazer essa ligação com o que a gente está passando agora no presente, com o que a gente já viveu na nossa vida. Talvez você viveu abandono, você viveu na sua vida situações traumáticas na qual você não soube lidar, e esses traumas têm te bloqueado, têm te causado medo. A ansiedade, ela está ligada ao medo, à insegurança, aquilo que pode acontecer. E muitas vezes a gente está ligando lá com aquilo que a gente já viveu desde a nossa infância. E estamos fazendo esta ligação com o nosso presente, com esta memória presente, com uma memória que já existe no nosso inconsciente. E a gente precisa ir lá e trazer essas memórias para o consciente, ressignificar, para termos uma vida mais leve. Então aqui o segundo ponto, a segunda chave. Você já conhece a rotina da dor. Para você é conhecido, é um caminho conhecido, é um caminho neural conhecido. Mas a Bíblia vai falar dessa neuroplasticidade, que é a capacidade dos nossos neurônios de formar novas conexões neurais, ressignificar, buscar um novo significado para aquilo que você viveu. Porque essa dor não te define, o trauma que você passou não te define, a sua infância difícil não te define. Você passou. E muitas vezes estamos preferindo sentar aí, como o povo de Israel, e comer as carnes das panelas cheias aí de carnes, porque eu prefiro assim do que passar fome. Mas olha o que o Senhor disse aqui. O Senhor disse a Moisés no verso 4: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e colherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. Deus, ele está provando o nosso coração no fogo. As situações difíceis que passamos na nossa vida. A Bíblia diz que no mundo teríamos aflições. Jesus disse aos discípulos: mas tende bom ânimo. Eu estou com vocês todos os dias. E aqui, o terceiro ponto, a terceira chave. Você já sabe como lidar com aquela situação tóxica, com aquele emprego que está te sugando as energias, ou com aquela ansiedade que você tem enfrentado, ou com as crenças limitantes que você carrega, a escassez que você carrega, que vem aí herdada de geração em geração. Muitas vezes aquilo que não curamos repetimos os padrões da nossa avó, da nossa mãe, repetimos, passamos para frente para os nossos filhos. Aquilo que não curamos em nós, repetimos. Por isso que é preciso olhar para as nossas raízes, não só para os galhos aí da árvore,
mas para as raízes profundas. Todo sintoma existe uma causa raiz. Quando nós tratamos a raiz, a árvore ela floresce e dá frutos. Existe a ilusão aqui das panelas de carne, como o povo de Israel estava iludido, porque eles não conseguiam ver aquilo que Deus estava fazendo e iria entregá-los. Quando Israel ele olhou para trás ali, a memória deles foi seletivamente romântica. Isso mesmo. Eles esqueceram os chicotes do Egito, o choro, o trabalho escravo e o clamor deles que subia a Deus. Eles só conseguiam ali lembrar das panelas de carne. E o que acontece? O cativeiro, as prisões emocionais, espirituais, mentais, sempre vai tentar nos vender uma ilusão que neste lugar aqui está confortável, mas na verdade existe um preço de estar neste lugar. E aí faz parecer que a zona de conforto que nós estamos buscando, mesmo que estéril, mesmo que não produza frutos na nossa vida, mesmo que a gente não rompa, parece que a gente dá um passo para frente e 2 para trás. É melhor do que o processo da lapidação que Deus ele quer fazer em nós, que Deus está fazendo na nossa vida, para nos preparar para a promessa. Aquela frase que diz suportar o processo para viver o propósito. Não é um passe de mágica. A cura emocional, espiritual, ela é gradual. Ela é um passo de cada vez. Não é um botãozinho que a gente aperta e para de sentir dor. Não é um botãozinho que a gente aperta e já libera o perdão para aquela pessoa que me feriu. É um processo e nós temos que aceitar o nosso processo, viver o nosso processo é uma escolha. E Deus vai nos lapidando, vai nos limpando, vai tirando as sujeiras residuais que nós guardamos no nosso coração, nas gavetas mentais. E Deus ele vai mudando a nossa forma de enxergar. Vai abrindo os nossos olhos espirituais, vai renovando a nossa mente, trazendo clareza. Existe um custo para a estagnação, quando estamos estagnados, estagnadas. Permanecer no cativeiro é mais confortável a curto prazo. Permanecer na dor parece ser confortável nesse lugar que você já é conhecido para você, porque é como se você não soubesse viver fora deste lugar. Você se sentiria como um peixe fora d'água. Então você já se acostumou a carregar estas cargas pesadas, esta mochila nas suas costas. Muitas vezes a amargura, o ressentimento, e nos tornamos prisioneiras das nossas emoções. Então, é a longo prazo aqui. Nós viveremos as promessas a longo prazo. E a curto prazo, o cativeiro vai trazer esse conforto. Mas o preço de longo prazo que Deus tem para nós são promessas
maiores e melhores, que nós nem imaginamos aquilo que Deus pode fazer através de nós. Quando nós buscamos a autocura emocional, mental, buscamos este autoconhecimento, nos conhecer, este mergulho interno dentro de nós, olhar para as nossas profundezas, para os meus pontos fortes e fracos, para entender aquilo que me bloqueia, aquilo que me paralisa, quais são as crenças que estão me limitando, o que está me mantendo neste lugar, o que eu estou repetindo na minha vida, quais são os padrões que eu tenho repetido. Mais de 87% da nossa força de realização está ligada à nossa mente emocional, sem que a gente perceba. Eu até quero fazer, eu até quero ir, eu até quero caminhar, mas as prisões do cativeiro me impedem. Deus tem um destino profético para você, mulher que está aqui. Mas a promessa, ela exige que você deixe morrer velhas versões de si mesma. Quais são as versões de si mesma que você tem repetido ano após ano, ano após ano? O deserto e a travessia servem para arrancar o Egito de dentro de nós. O processo arranca o Egito dentro de nós. Faz essa limpeza. E nós, neste processo, vamos desenvolver maturidade, gestão das nossas emoções, autoconhecimento. E vamos aí trilhando o caminho e quebrando as correntes, tirando os espinhos do caminho, quebrando aí os laços que nos prendem a tantos padrões que repetimos. Se você escolhe ficar onde está, só porque é mais fácil, você vai aí sobreviver. Você sempre vai estar sobrevivendo às situações da sua vida. Mas você vai deixar de reinar, você vai deixar de ser aquilo que Deus fez você para ser. Você é filha do rei, herdeira e co-herdeira das promessas. E eu quero aqui concluir esse devocional para cada uma de nós que estamos aqui, para trazer isso para a nossa realidade. Você, mulher, hoje que está aqui, ouvindo essa instrução profética, esta palavra pontual. Eu quero que você faça essa autoanálise e essa associação livre, como nós falamos na psicanálise. Faça a si mesmo essas perguntas durante o seu momento com Deus, durante aí o seu devocional. Tire um tempo e eu quero que você faça essas perguntas para você. Onde é que eu tenho aceitado migalhas de uma situação que Deus já me mandou abandonar? Só porque eu tenho medo do processo de transição. O medo, ele te paralisa. É como uma sombra projetada na parede, maior do que nós vemos.
O medo do amanhã tem sufocado muitas de nós, o medo de não dar conta do que pode acontecer e paralisamos no medo, mas o amor do Senhor, Ele lança fora todo medo. É um processo. Eu estou neste processo de cura e transformação. Mas eu decidi. É uma decisão. Quais panelas de carne do meu passado eu estou romantizando hoje? Vivendo com esse saudosismo, com saudade daquilo que passou, daquilo que viveu. Mulheres presas a memórias daquilo que já viveu, daquilo que foi dor, daquilo que te feriu, daquilo que te abandonou, daquilo que te traiu, da injustiça contra você. E você tem romantizado isso. Você tem contado essa história dia após dia. Estou disposta a suportar o desconforto de cura para viver a abundância da promessa? A cura, ela é gradual, até ser completa. É um passo de cada vez. Vai existir dias que serão mais difíceis, outros mais fáceis, mas é um processo. Amém? Vamos orar. Gostaria de orar com você nesta hora. Feche os teus olhos, Senhor meu Deus. Perdoa, Senhor, pelas vezes em que nós preferimos a segurança das nossas prisões emocionais, espirituais, mentais, ou até mesmo físicas. Temos somatizado no nosso corpo as dores da alma. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda e nos traz a liberdade da tua promessa. Deus, Ele tem liberdade para você, mulher. O nosso coração, ele é enganoso. E muitas vezes o medo do processo nos faz paralisar. Mas que o Senhor possa te dar coragem hoje, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem agora, nos toque com a tua unção, que despedaça o jugo, que desfaz com as amarras, com as prisões emocionais. Toca agora no coração desta mulher. Toca na mente, na alma, no corpo, onde houver uma enfermidade agora. Renda-se ao nome poderoso de Jesus. Arranca de nós, Senhor, qualquer saudade que nós temos do passado, do que a gente viveu. Queremos marchar rumo ao que tu tens para nós, rumo às promessas, sem olhar para trás. Queremos olhar para frente e enxergar aquilo que já está pronto em ti para nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Compartilhe esta palavra com uma mulher que precisa aí de uma palavra, de uma oração, de uma instrução. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu dia, a sua casa, o seu trabalho. Tudo que você fizer durante esta semana será abençoado em nome de Jesus.